Meu nome é Ricardo e trabalho como vigia noturno em um necrotério há pouco mais de 5 anos. Sempre me orgulhei de ser um homem prático, que não acredita em fantasmas ou histórias sobrenaturais. Meu trabalho é simples: monitorar as câmeras, patrulhar os corredores e garantir que tudo esteja em ordem até o início da manhã. Nunca tive medo do local, mas o que aconteceu em uma noite específica me fez questionar tudo em que acreditava. Era uma terça-feira tranquila, como tantas outras. O necrotério estava vazio, exceto por 3 corpos que haviam chegado mais cedo. A maioria das noites era assim: silêncio absoluto, o barulho do vento nas janelas e o zumbido das luzes fluorescentes. Por volta das 2 da manhã, enquanto revisava as gravações das câmeras, algo estranho aconteceu. O monitor piscou e uma das câmeras perdeu o sinal por alguns segundos. Quando voltou, vi algo que fez meu estômago gelar. A porta da câmara fria estava entreaberta. Fui verificar imediatamente. Caminhei pelo corredor com minha lanterna, o som dos meus passos ecoando nas paredes. Quando cheguei à câmara fria, empurrei a porta com cuidado. Lá dentro, tudo parecia normal. As gavetas estavam fechadas e o ar gelado me envolveu como sempre. Eu estava prestes a sair quando percebi algo estranho. Uma marca no chão, como se algo pesado tivesse sido arrastado. A marca começava em uma das gavetas e ia até a porta. Aquilo não fazia sentido. Abri a gaveta de onde a marca parecia ter começado. O corpo dentro dela era de um homem jovem, com cerca de 30 anos, que havia sido encontrado morto em um prédio abandonado. Seu rosto estava sereno, mas algo no jeito como estava posicionado me incomodava. Os braços, que normalmente estariam ao lado do corpo, estavam cruzados de uma forma estranha, quase como se estivesse se protegendo de algo. Ajustei os braços e fechei a gaveta, tentando ignorar a sensação de que havia algo errado. Voltei ao meu posto, mas não conseguia me concentrar. Algo naquela marca no chão e na posição do corpo não saía da minha cabeça. Enquanto olhava para o monitor, o sensor de movimento disparou novamente. Olhei para a câmera que dava visão ao corredor principal e vi uma sombra passando rapidamente, como se alguém tivesse acabado de cruzar o espaço. Peguei minha lanterna e fui verificar, sentindo meu coração bater mais rápido a cada passo. Quando cheguei ao corredor, não havia ninguém. Verifiquei cada canto, mas tudo estava no lugar. No entanto, ao voltar para a sala de monitoramento, percebi que algo havia mudado. A gravação da câmera que eu havia acabado de checar estava com um ruído estranho, como se houvesse interferência. Ampliei a imagem e vi, por um breve momento, o reflexo de algo que não deveria estar lá. Um rosto pálido, com olhos vazios, olhando diretamente para a câmera. Senti um arrepio subir pela espinha. Decidi revisar as imagens anteriores para tentar entender o que estava acontecendo. Foi quando percebi algo ainda mais perturbador. No momento em que a porta da câmara fria apareceu entreaberta, havia um detalhe que eu não tinha notado antes. Uma das gavetas estava aberta. E não era qualquer gaveta. Era a mesma do jovem que eu havia checado mais cedo. Mas ele estava lá quando a fechei, certo? Voltei à câmara fria, agora com as mãos suando e a lanterna tremendo. Ao abrir a porta, o ar gelado parecia mais pesado, quase opressivo. Caminhei até a gaveta e a abri. O corpo ainda estava lá, mas agora a posição havia mudado novamente. Seus braços estavam cruzados sobre o peito e sua cabeça estava levemente virada para o lado, como se estivesse olhando para mim. Recuei instintivamente, meu coração disparado. Fechei a gaveta com força e saí dali o mais rápido que pude. Quando cheguei ao escritório, minha vontade era de ligar para alguém, mas sabia que ninguém acreditaria em mim. Então fiquei ali, sentado, tentando me acalmar, até que o monitor piscou mais uma vez. Agora, todas as câmeras estavam fora do ar, exceto uma, a da câmara fria. Na tela, vi algo que me fez gelar por inteiro. A porta da câmara fria estava aberta e havia uma figura de pé no meio da sala. Não era possível identificar o rosto, mas o contorno era claro.
Alguém ou algo estava ali. Fui tomado por uma mistura de pavor e adrenalina. Peguei o rádio para chamar reforços, mas antes que pudesse falar, ouvi um som vindo do corredor. Era um arrastar pesado, como se algo estivesse sendo puxado. O som se aproximava lentamente, cada vez mais alto. A porta do escritório começou a ranger, como se alguém estivesse tentando abri-la. Meu instinto foi segurar a maçaneta, mas quando toquei na porta, ela estava congelante, como se tivesse acabado de sair da câmara fria. Foi nesse momento que percebi um detalhe aterrorizante. O relógio na parede havia parado. O ponteiro dos segundos estava imóvel, e todo o ambiente parecia mergulhado em um silêncio surreal, quebrado apenas pelo som do arrastar. Não sei quanto tempo fiquei ali, paralisado, mas quando finalmente tive coragem de abrir a porta, o corredor estava vazio. Nenhum som, nenhuma marca, nada. Na manhã seguinte, entreguei meu pedido de demissão. Não contei para ninguém o que aconteceu, porque sabia que ninguém acreditaria. Mas até hoje, quando lembro daquela noite, sinto o mesmo frio, o mesmo silêncio opressor, e me pergunto se realmente saí daquele necrotério sozinho. Meu nome é Eduardo e trabalhei como técnico de manutenção em um necrotério por quase um ano. Não era o trabalho mais glamouroso, mas pagava bem e era tranquilo. Ou pelo menos era isso que eu pensava até aquela noite. Meu turno começava às 20h e terminava às 4h. Meu trabalho consistia em verificar os sistemas de refrigeração e iluminação, garantindo que tudo estivesse funcionando perfeitamente. Eu nunca fui de acreditar em histórias sobrenaturais. Para mim, o necrotério era apenas mais um lugar, mas o que aconteceu naquela noite mudou tudo. Era uma noite de quinta-feira. O prédio estava mais silencioso do que o normal, e só havia um corpo recém-chegado para passar pela necropsia na manhã seguinte. Era um homem, identificado apenas como Joaquim, que havia morrido em circunstâncias misteriosas. A polícia não divulgou muitos detalhes, mas o pouco que ouvi dos funcionários do necrotério foi suficiente para me deixar intrigado. Joaquim havia sido encontrado trancado em um quarto, com marcas estranhas nas paredes e um olhar de puro terror em seu rosto. Por volta das 23h, enquanto verificava a sala de equipamentos, o sistema de refrigeração da câmara fria apresentou uma falha. Não era incomum, já que o prédio era velho, mas como parte do protocolo, fui até lá para inspecionar. Quando entrei, senti o ar mais frio do que o normal, quase sufocante. O sistema indicava que a temperatura estava abaixo do necessário, mas o que realmente chamou minha atenção foi a gaveta onde Joaquim estava armazenado. Ela estava levemente aberta, algo que nunca deveria acontecer. Aproximei-me devagar, tentando ignorar a sensação de que estava sendo observado. Quando puxei a gaveta para verificar, o corpo de Joaquim estava lá, imóvel. Tudo parecia normal, mas algo no seu rosto havia mudado. Lembrei-me de ter visto o corpo mais cedo, quando foi levado para a câmara fria, e tenho certeza de que seus olhos estavam fechados. Agora, estavam entreabertos, como se ele estivesse me observando. Senti um arrepio subir pela espinha, mas me forcei a fechar a gaveta e continuar meu trabalho. De volta à sala de equipamentos, tentei me concentrar no relatório, mas uma sensação estranha não me deixava em paz. Era como se algo estivesse fora do lugar. Então, ouvi o som. Era um clique baixo, seguido por um arrastar metálico, como o som de uma gaveta sendo aberta. Meu coração disparou. Peguei minha lanterna e voltei à câmara fria. A porta estava aberta e a sala estava mergulhada em uma escuridão inquietante. Quando iluminei o interior, vi que a gaveta de Joaquim estava novamente aberta. Desta vez, não tive coragem de me aproximar. Fiquei parado à porta, tentando convencer a mim mesmo de que era apenas um problema técnico. Foi então que notei algo que me fez congelar. No chão, havia marcas de mãos, como se alguém tivesse saído da gaveta e se arrastado pelo piso frio. Minha primeira reação foi correr, mas a curiosidade me prendeu no lugar. Decidi seguir as marcas que levavam até a parede do fundo da sala. Lá,
algo ainda mais perturbador me aguardava. As marcas terminavam abruptamente, como se a pessoa simplesmente tivesse desaparecido. O ar na sala parecia mais pesado e eu mal conseguia respirar. Foi então que ouvi o som de um suspiro, longo e arrastado, vindo de dentro da câmara fria. Saí correndo e fui direto para a sala de monitoramento. Revisei as câmeras para tentar entender o que estava acontecendo. O que vi me deixou sem chão. Nas imagens, a gaveta de Joaquim realmente abriu sozinha. Poucos segundos depois, uma sombra começou a se formar ao lado da gaveta, mas não havia ninguém lá. A sombra se movia lentamente, seguindo exatamente o caminho das marcas no chão, até desaparecer no fundo da sala. Decidi chamar o supervisor, mas ele demoraria pelo menos 1 hora para chegar. Até lá, eu estava sozinho. Fiquei trancado na sala de monitoramento, tentando me convencer de que era apenas uma falha técnica ou uma ilusão causada pelo cansaço. Mas então, as luzes começaram a piscar. O monitor das câmeras apagou por alguns segundos, e quando voltou, vi algo que me fez querer sair dali imediatamente. Joaquim estava de pé no corredor, olhando diretamente para a câmera. Seu rosto estava distorcido, como se estivesse congelado em um grito de agonia. Ele não se movia, mas seus olhos, aqueles olhos pareciam estar me encarando. Eu sabia que era impossível. O corpo estava na câmara fria. Tinha que estar. Mas lá estava ele, parado, como se me esperasse. A última coisa que lembro daquela noite foi o som. Um ruído metálico, como se algo pesado estivesse sendo arrastado pelo chão, seguido por uma batida forte na porta da sala de monitoramento. Não tive coragem de abrir. Fiquei ali, sentado no chão, esperando o som cessar. Quando meu supervisor finalmente chegou, o necrotério estava em silêncio, como se nada tivesse acontecido. Revisamos as câmeras, mas todas as gravações daquela noite estavam corrompidas. Joaquim foi transferido para outro necrotério na manhã seguinte, mas o que aconteceu comigo ficou gravado na minha mente para sempre. Não sei o que vi, mas desde aquela noite, evito falar sobre o assunto. Ainda ouço aquele som em meus pesadelos, e toda vez que passo por um corredor escuro, sinto que ele está lá, esperando para me encontrar novamente. Meu nome é Leandro e sou motorista de uma empresa funerária. Meu trabalho envolve transportar corpos entre hospitais, necrotérios e cemitérios. Sempre encarei minha profissão com naturalidade. Afinal, alguém precisa fazer isso, certo? Mas, há 2 meses, vivi algo que até hoje tento entender. E, honestamente, evitar lembrar. Era uma sexta-feira à noite e eu tinha sido chamado para buscar um corpo em um hospital de outra cidade e levá-lo ao necrotério central. O trajeto era curto, cerca de 40 minutos, mas o local onde eu trabalhava ficava em uma região remota, cercada por estradas mal iluminadas. Cheguei ao hospital, fiz a retirada do corpo, um homem de aproximadamente 50 anos que havia morrido de ataque cardíaco, e o coloquei no caixão, que foi cuidadosamente lacrado no veículo. Tudo estava normal, ou pelo menos deveria estar. A primeira parte da viagem foi tranquila. A estrada estava vazia e o único som era o motor do carro. O rádio da ambulância estava desligado, porque eu preferia o silêncio. No entanto, depois de uns 15 minutos, comecei a ouvir algo estranho. Era um som baixo, quase imperceptível, vindo da parte de trás do veículo. Pensei que fosse a vibração do caixão no suporte ou algum objeto solto. Continuei dirigindo, mas o som ficou mais claro. Era como um sussurro. Reduzi a velocidade e olhei pelo retrovisor interno. A luz fraca na traseira da ambulância não mostrava nada fora do lugar. Mesmo assim, aquele som continuava. Resolvi encostar o veículo em uma área de descanso da estrada, um pequeno acostamento cercado por árvores altas. Desci, abri a parte de trás da ambulância e conferi tudo. O caixão estava no mesmo lugar, bem preso, e não havia nada que pudesse estar causando aquele ruído.
Respirei fundo, fechei a porta e voltei ao volante. Assim que liguei o motor novamente, o sussurro voltou. Dessa vez, era mais claro, quase como se alguém estivesse falando o meu nome. Leandro. Não sei se era a sugestão do silêncio ou minha mente pregando peças, mas o som parecia vir de dentro do caixão. Senti o coração disparar e apertei o volante com força. Continuei dirigindo, tentando ignorar, mas algo dentro de mim dizia que aquilo não era imaginação. O clima piorou quando entrei no trecho mais escuro da estrada. As árvores altas bloqueavam a luz da lua e o único brilho vinha dos faróis da ambulância. O som do sussurro se transformou em uma espécie de lamento, baixo e contínuo. Então, ouvi algo que me fez pisar no freio bruscamente. Uma batida vinda de dentro do caixão. Era um som seco, como se algo tivesse sido golpeado contra a madeira. Parei o veículo no meio da estrada. O silêncio foi interrompido apenas pelo som da minha respiração pesada. Por um instante, pensei em abrir o caixão, mas a ideia me aterrorizava. Decidi verificar novamente a traseira da ambulância, mesmo que cada célula do meu corpo gritasse para que eu não fizesse isso. Abri a porta devagar, minha lanterna iluminando o interior. O caixão estava imóvel, mas agora parecia que algo havia sido arranhado na tampa. Marcas irregulares, como unhas riscando a madeira. Senti um arrepio gelado percorrer minha espinha. Fechei a porta rapidamente e voltei para o volante, decidido a terminar aquele trajeto o mais rápido possível. Mas assim que acelerei, as luzes internas da ambulância começaram a piscar. Olhei para o retrovisor e vi algo que me fez perder o fôlego. Uma sombra, indistinta, movendo-se dentro da traseira do veículo. Era como se algo estivesse tentando sair do caixão. Quase entrei em pânico. Acelerei pela estrada, sem me importar com os limites de velocidade ou as curvas perigosas. O som na parte de trás da ambulância ficou mais alto. Agora eram batidas ritmadas, acompanhadas por um lamento que parecia preencher todo o veículo. Tentei rezar, mas minha voz falhava. Foi quando ouvi uma palavra clara, como se alguém estivesse sussurrando ao meu lado. Ajuda. Não sei como consegui chegar ao necrotério. Quando estacionei, desci do veículo o mais rápido que pude e corri para chamar o funcionário de plantão. Ele percebeu minha expressão apavorada e perguntou o que havia acontecido. Apenas balbuciei algo sobre o transporte e pedi para que ele verificasse o caixão. O homem, obviamente cético, abriu a traseira da ambulância com calma e juntos observamos o caixão. Não havia marcas, arranhões ou qualquer sinal de que algo anormal tivesse acontecido. Estava perfeito, como se tudo o que eu tivesse vivido fosse um pesadelo. Depois disso, me afastei da ambulância e decidi que aquele seria meu último transporte noturno. Pedi para trocar de turno na semana seguinte e, felizmente, fui transferido para o horário diurno. Até hoje, evito passar por aquela estrada à noite, mas ainda ouço os sussurros em meus sonhos. O mais perturbador sempre é a mesma palavra: ajuda.